Jesus Lima é formado em Filosofia, Direito e é mestre em Sociologia. Já foi prefeito de Betim, vice-presidente do Sindiúte Betim, vereador, deputado estadual e coordenador do programa Luz para Todos. Foi sindicalista e atua no apoio aos direitos trabalhistas e raciais. O candidato tenta uma vaga para deputado federal pelo PT. Seja bem-vindo, candidato. Obrigado, Igor. Candidato, o senhor diz que a sua missão é trabalhar por um país onde as ditas minorias, não sejam tão discriminados na sociedade. Quais seriam esses projetos do senhor? Na realidade, não são as minorias, são as maiorias, né? Você vê, por exemplo, a população brasileira hoje, a maior parte da população é afrodescendente. E são as pessoas que menos participam da riqueza do país. Se o Brasil é um país rico, o povo também tem que ser rico. Você pega todo o petróleo que tem esse país, todo o minério que tem, todo o ouro que tem, e o povo, essas grandes maiorias, não participam de nada. Ou seja, isso é um contrassenso. Como é que pode um país tão rico, com um povo tão sofrido, tão, vamos dizer, lascado na vida, como é o povo brasileiro? Entendeu? Então, a minha luta como deputado federal, primeira coisa aí que a gente vai propor, é dobrar o valor do Bolsa Família. Por que dobrar o Bolsa Família? Para gerar um mercado de consumidores. Porque são esses consumidores que vai dinamizar a economia, é que vai fazer o comércio vender na fábrica vai produzir, vai gerar emprego. Foi o que o Lula fez no primeiro mandato dele. Ou seja, o país está nessa crise que está, porque as políticas desse governo que aí está é tirar dos pobres e passar para os ricos. Nós temos que fazer o contrário, é fazer a riqueza que tem esse país e dos ricos também passar para os pobres, que aí o Brasil roda redondo. O Brasil roda redondo. Então, a primeira coisa é essa, é dobrar o valor do Bolsa Família e continuar as políticas sociais do Lula. Foi isso que fez o país para frente. Aumentar o valor do salário mínimo, né? Criar uma política de valorização do salário mínimo permanente, ou seja, e outra coisa que a gente vai estar lutando como deputado federal é revogar de vez essas medidas aprovadas pelo governo do Michel Temer, Bolsonaro e Alckmin, PSDB. Esse pessoal aprovou a reforma trabalhista, tirando todos os direitos dos trabalhadores, tirando o poder de consumo, inclusive, dos trabalhadores, porque o cara agora vai ter que trabalhar mais, receber menos com essa reforma trabalhista. Ou seja, acabaram com a carteira de trabalho, acabaram com os sindicatos, o trabalhador agora chega se for demitido, quem é que vai ver se o acerto dele está certo? Não tem ninguém, está com a mão na frente ou atrás. Acabou com a justiça do trabalho. Ou seja, a primeira coisa que nós vamos estar lutando como deputado federal é revogar essas medidas desse governo que aí está. Você pega a questão de aprovar, o que eles aprovaram? Aprovaram congelar a verba da saúde e na educação por 20 anos. Você não pode fazer um hospital, você não pode colocar uma UAI para funcionar, porque está congelado. Durante 20 anos, você não pode aumentar as verbas na saúde, na educação, não pode criar uma universidade, não pode criar um IFET, como o Lula criou, como o PT criou. Então, a questão da terceirização desenfreada, a questão da reforma da Previdência, só adiaram a reforma da Previdência. Se não fosse nós do PT ir para a rua, eles tinham aprovado a reforma da Previdência, que acaba com a sua aposentadoria, acaba com a aposentadoria de todos os brasileiros. Inclusive, então, desculpa interromper o senhor, porque o senhor tocou nesse ponto aí da reforma da Previdência, né? Que inclusive seria a nossa próxima pergunta. Sim. Aproveitando esse ensejo, qual que seria a melhor opção hoje para a Previdência? Porque a reforma já foi, como o senhor mesmo disse, a reforma da forma que está apresentada não seria interessante. Qual seria a melhor forma para o senhor? A reforma da Previdência ela tem que ter um eixo, tem que ter uma linha. Qual que é? É tirar de quem tem muitos privilégios e favorecer quem não tem. Essa reforma da Previdência é completamente o contrário, né? Tira da maioria do povão. Você pega, por exemplo, o auxílio-doença, tem gente aí com 50 anos, uma mulher com 50 anos, um homem com 60 anos, sendo chamado para fazer perícia e cortando o benefício de um salário mínimozinho dessas pessoas. Aonde que uma pessoa com 50 anos, com 60 anos, vai conseguir emprego nesse país? É o que esse governo está fazendo com essa dita reforma da Previdência, que na realidade está fazendo isso. E a proposta de reforma da Previdência que estava sendo colocada é justamente, ou seja, tirar dos pobres, né, fazer o cara trabalhar 40 anos para ver se aposenta com a metade do salário.
Porque agora, por exemplo, você não vai aposentar com a média de 80% dos melhores salários. É a média dos 100% dos salários. Você, quando começa trabalhando, você ganha menos. Você começa a estar mais no final de carreira, ganha mais. Então é a média. Agora é dos 100%. Olha que loucura. Então, qual que é a proposta ideal para a reforma da Previdência? Uma proposta ideal da reforma da Previdência é mexer na Previdência, por exemplo, dos políticos. Político hoje tem Previdência, tudo com dinheiro público. Os deputados, os senadores, os juízes que se aposentam com um salário integral, poder público, a população pagando, promotores, filhas do pessoal das Forças Armadas. Ou seja, que fica a vida inteira recebendo altos salários do poder da população. Ou seja, tem aonde mexer. É a questão do perdão das dívidas aos bancos, aos grandes bancos, as dívidas de previdência com os grandes bancos. Ou seja, tem aonde mexer para fazer uma reforma, com que haja um equilíbrio nas contas da Previdência. Mas não mexer no coitado do trabalhador, que fica uma parte da vida desempregado, não consegue ter 40 anos de contribuição para poder, né? Então, uma coisa absurda também, colocou a idade hoje de 65 anos. Na realidade não é 65, a cada 3 anos e meio aumenta mais um ano. Entendeu? Ou seja, aumentou a expectativa de vida, a cada 3 anos e meio aumenta a expectativa de vida, aumenta mais um ano. Então você, por exemplo, que está com uma idade, seus 40 anos, você vai aposentar lá para os 70. E assim por diante, entendeu? Então, essa proposta de reforma da Previdência, isso não pode voltar à pauta. Para isso tem que ter deputado federal lutando com isso, defendendo o povo. Candidato, por exemplo, o senhor falou sobre a previdência de políticos, né? No caso, o senhor abriria a mão da sua previdência, o senhor sendo eleito? Não, eu acho que os políticos não podem ter previdência particular como é hoje, sabe? Não podem ter, né? Então, acho que isso tem que acabar com a previdência dos políticos. Eu acho que tem que ser a previdência normal para todo mundo. Eu não vou abrir mão da minha previdência normal, como é a sua, contribuição do INSS. Eu não vou abrir mão disso. Mas político ter aposentadoria particular, bancada pelo dinheiro público, isso tem que acabar. Tem que acabar. Certo. E uma das propostas, uma das suas propostas, né, quanto à isenção de impostos de famílias que recebem até 5 salários mínimos, né? E quais são os principais pontos desse projeto? Ah, sim, isso aí é legal, isso é legal. Essa proposta, ou seja, de isenção de todas as famílias, de isenção de imposto de renda, de declaração de imposto de renda. Todo mundo, todos os assalariados que recebem até 5 salários mínimos estariam isentos de pagar imposto de renda. Até 5 mil reais, né? Estariam isentos de pagar imposto de renda, porque é um absurdo hoje. O cara que recebe 2 mil reais tem que fazer declaração de imposto de renda. Então, até 5 mil reais, até 5 salários. Inclusive, essa proposta é do PT, a nível nacional, é do Lula, é do Haddad, a nível nacional. Entendeu? E nós, como deputado federal, vamos estar defendendo isso. Ou seja, a classe média não pode ser penalizada, porque quem paga imposto no Brasil, ô Igor, é classe média e pobre. No Brasil, você tem um paraíso fiscal para quem é rico, né? Você pega, por exemplo, distribuição de lucros nas empresas. Se você é acionista de uma empresa, na hora de distribuir o lucro, se você é acionista, você ganha aqueles dividendos, aquele recurso como acionista, não paga um centavo de imposto. Olha que loucura! Então, no Brasil, quem é rico, quem é milionário, não paga imposto. E são os que mais reclamam. São os que mais reclamam, né? Então, proporcionalmente, essa proposta de diminuir a carga tributária para a classe média, ela é uma proposta que eu acho extremamente importante, mas tem que haver compensação. E essa compensação é o quê? Taxar as grandes fortunas, taxar o lucro líquido das empresas. Ou seja, tem de onde tirar? Tem de onde tirar. O Brasil tem uma casta, uma elite aí, que tem muito dinheiro, então basta que o poder público tenha força para isso. Mas para isso, o problema, eu podia falar, por que o Lula não conseguiu fazer essa reforma
tributária que precisava, uma reforma tributária equitativa, né? Tirando de quem tem em cima e colocando... Porque o Congresso Nacional, os deputados federais, é tudo banqueiro, tudo milionário, tudo fazendeiro, que não deixa acontecer isso. Então, nessas eleições, o povo tem que ficar atento nisso. Não pode votar porque é meu amigo fez um favor para ele. Qual que são as ideias desse candidato a respeito dessas propostas? Entendeu? Tem que... O povo, o voto para deputado federal, ele é tão importante quanto o voto para presidente da República. Candidato, e só para a gente encerrar, devido ao nosso tempo ser curto, né? Por que os betinenses votariam no senhor? Qual que é o seu diferencial em relação aos outros candidatos? Mas justamente por isso, eu acho que nós temos que fazer com que o povo pobre seja valorizado nesse país. Somente o dia que os pobres, que os negros forem valorizados, Igor, é que esse país vai começar a mudar. Você pega a seleção brasileira, aqueles meninos lá, dá orgulho pra gente, todos afrodescendentes. Então os talentos, né, a criação, os novos talentos para fazer esse país sair dessa situação, está na maioria da população, está nesses meninos que estão vindo aí. E Betim, Igor, 70% da população de Betim é afrodescendente. Sabia disso? 70% é afrodescendente. Então, somente o dia que esse país começar a valorizar os seus negros é que esse país vai sair do buraco. Ok, candidato, agradecemos sua presença. Boa sorte na sua caminhada. Tá legal, obrigado, Igor. Fique ligado no portal Gira Betim e conheça todos os seus candidatos. Até a próxima.